Pessoal, dando sequência aqui no curso, nós vamos hoje criar os casos de uso, né? A gente tem aqui, né, um diagrama de casos de uso. Então a gente tem aqui alguns casos de uso: notificar o usuário, consultar saldo, efetuar transferência, cadastrar o usuário, available e-mail, available text number, criar PIN, criar transações e validar transação, né? Pode ser que surja alguns casos de uso a mais em decorrer do desenvolvimento, mas a princípio são esses que eu consegui mapear. E hoje nós vamos estar criando as interfaces, né, desses casos de uso, né? Então, esses casos de uso vão ser todas as interfaces. Nós não vamos criar hoje a implementação, nós vamos criar somente as interfaces. E esses casos de uso, eles vão ficar aqui na camada de use case, né? Então, aqui nessa camada de use case, essa camada também ela não pode ter nenhuma relação com nenhum agente externo, né? Assim como a camada de entities, né? Então, não pode ter framework, não pode ter banco de dados aqui, tá? Somente as interfaces que nós vamos criar, né? Nessa camada. Mas antes de criar, né, os casos de uso, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho a questão das interfaces, né? Então, eu vou criar um projeto de teste aqui, teste interface, né? Teste interface, porque eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho como que funciona o uso de interface, né? O uso de abstrações, né? Dentro da arquitetura limpa, nós vamos utilizar muita abstração, né? Porque quando nós usamos abstração, nós deixamos o código desacoplado, né? Então, isso inclusive é o quinto, né? O quinto item lá é o quinto princípio do Solid, né? De inversão de dependência, que no caso as classes devem depender de interfaces, né? E não de abstrações, né? E não de classes concretas, né? Dessa forma a gente deixa o código menos acoplado. Vou deixar ele carregar aqui, né, o projeto, né, tá buildando aqui. Pronto, buildou aqui, carregou, né. Vamos criar, eu vou criar aqui uma interface, não é Kotlin, não, Java, né. Vou criar uma interface que vai, deixa eu ver, saudação, tá? Saudação. E essa interface saudação, vou criar uma classe aqui, né? Deixa eu mudar para interface. Ela vai ter um método que não tem retorno, né? Void diz olá. Tá? Esse é o método, diz olá. Não recebe nenhum parâmetro, só isso, diz olá. Tá, criada a interface, nós vamos criar agora duas classes concretas dessa interface, tá? Então a primeira vai ser saudação MPL de implementação, né? E eu vou colocar aqui PT de português. Tá? Melhor vou colocar saudação PT impli. Vamos implementar saudação. Ele vai pedir para a gente criar os métodos, né? E aí agora nós vou copiar e colar isso aqui e eu vou ter uma outra que vai ser saudação de inglês, de English, né? Tá. Agora a gente vai implementar os métodos. Tá? Aqui a gente vai colocar, a gente vai printar olá, melhor, hello, tá? E aqui na implementação de português a gente vai printar olá. Pronto, então nós temos duas implementações da interface, né, da interface de saudação. Nós temos a implementação em português, que diz olá, em português, né, e em inglês aqui que diz hello. Tá, então
Criada essa interface, a gente pode vir aqui e eu vou criar uma outra classe que vai ser vou chamar de client, né? Cliente, já que usei o português nos nomes. E ela vai receber, ela vai ter aqui uma saudação, tá? Saudação. Vou colocar ela no construtor, tá? A gente receber ela aqui pelo construtor. Aí aqui eu vou criar um método público void que vai chamar saudar. E aí a gente vai pegar saudação ponto de isolar. Tá, então eu fiz aqui uma inversão de dependência, né? Eu estou recebendo aqui a inversão de dependência, né? Eu estou recebendo a saudação no construtor, tá? No caso aqui eu estou recebendo a interface, né? Tá vendo que está apontando para a própria interface, tá? E não para a classe concreta. Aí, se a gente vier aqui no teste, e criar uma saudação, eu vou colocar aqui a saudação, e aí eu vou colocar aqui saudação, recebe new, aí agora aqui nós vamos colocar uma implementação, tá? Não vamos colocar a interface, né? Não tem como você instanciar uma interface, né? E aqui nós vamos então instanciar um cliente, né? E aí ele está esperando receber, né, uma saudação, né? Então eu vou passar aqui a saudação que nós acabamos de criar. Aí, quando eu colocar aqui cliente.saudar, né, chamando o método lá, como a gente passou a implementação do inglês aqui para dentro da criação da classe cliente, ele vai printar em hello, né? Vai printar hello aqui. E aí, vamos testar. Então, printou hello, tá? Se a gente vier aqui e colocar e mudar isso aqui para pt e dar um rebuildar aqui, ele disse agora olá em português, tá? O que eu gostaria que vocês entendessem? Então, aqui a gente criou uma interface, saudação, tá? E criamos duas implementações, uma em português e outra em inglês. Criamos um cliente que recebe uma saudação, né? Recebe uma interface, então a gente pode receber qualquer tipo de implementação aqui no construtor do cliente. Se a gente tivesse mais 10 implementações, poderia ser qualquer uma das 10 implementações. Ele espera uma saudação. Então, o que vai ser implementado a partir disso é independente, tá? Ele não quer saber. E aí ele chama o método aqui de isolar. Aí aqui no main, a gente pegou e criou a saudação, né? Aqui nesse momento é a pt e passamos para dentro do cliente. E aí a gente chamou o cliente.saudar, né? O ponto saudar, ele foi lá, nesse caso que é pt, ele vai printar olá, assim como está aqui, né? Printou olá. Então, aqui na arquitetura limpa, a gente vai utilizar muita interface e a gente vai usar muito isso, a questão da implementação. Tá? Então, você vai ver que as interfaces vão ser o ponto de conexão com a camada mais externa. Então, a gente usa a interface e aí a gente cria a implementação na camada mais externa. E aí quando nós chamarmos a interface, automaticamente essa implementação vai ser chamada, tá? Então, é a ponte de conexão com a camada externa, é a interface. Então, a gente cria a interface na camada mais interna e cria a implementação dessa interface na camada mais externa. Então, quando nós chamarmos a interface, quando nós fizermos injetar a interface em qualquer parte do código e chamar essa interface vai retornar aquilo que foi implementado na interface, na camada mais externa. Então é importante que a gente entenda isso, porque entendendo isso você vai conseguir
conectar, entender como que funcionam as conexões entre as interfaces, tá? E aí, no caso, como aqui é um projeto Spring, aí você pode falar, Daniel, mas como o projeto vai saber quando eu chamar por exemplo, tem uma interface, um use case, que é uma interface que é create user. Quando eu chamar a interface create user.create, por exemplo, um método lá de criar o usuário dentro da interface, então, do caso de uso, create user.create. Aí nesse caso, como que vai saber qual que é a implementação a ser usada? Porque vai que eu tenho mais de uma implementação. Aí que entra a questão do Spring Boot. Então, lá na última camada, nós vamos fazer a configuração do framework. E aí, nós vamos fazer com que o Spring Boot defina no início do projeto, né, na criação do projeto, lá quando for buildar o projeto, ele já vai fazer o mapeamento. Então, a gente vai criar uma class configuration, a gente vai criar os beans, que vai apontar qual implementação vai se utilizar quando eu chamar aquele usecase.create. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Se ficar com dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai tentar estar respondendo a todos. Então é importante que se entenda isso, tá? Porque entendendo isso a gente consegue entender como que funciona as conexões entre as camadas. Feito isso, então vamos começar agora, né, a criação dos nossos casos de uso. Então vamos abrir aqui o módulo de use case. Assim como no módulo core nós espelhamos, né, um pacote aqui com o nome do módulo, nós vamos fazer a mesma coisa aqui criando um pacote chamado use case. Aí aqui dentro do use case nós vamos criar as interfaces, né? Em relação a esse entendimento da utilização da interface, depois que a gente implementar um controller, implementar o service, um consumo, uma chamada da API, né, desde a chamada até recebendo um retorno, a gente pode fazer um mapeamento, né, então caminhar, passar por cada ponto do código quando é feita uma chamada uma requisição, tá? E aí dessa forma eu vou conseguir também mostrar melhor como que funciona toda essa questão das interfaces, da chamada de uma interface que retorna uma implementação, tá bom? Então vamos criar aqui, né, uma interface. E o primeiro caso de uso que nós vamos criar, eu estou aqui olhando nossos casos de usos, né, no Notion, vai ser o criar usuário, né? Criar usuário, né? Então vamos pôr aqui create user use case. Create user use case. Ela vai ter um método que não vai retornar nada e que chama create, que vai receber um user. Se vocês perceberem aqui, ó, na importação, nós estamos importando do pacote do módulo core, né, que está lá, esse pacote aqui, user, que está lá dentro do módulo core. Por quê? Porque aqui é a camada mais externa, né? Então a camada mais externa ela tem acesso à camada mais interna, que é a camada de core. Então a camada de use case, que ela é a das camadas internas para a externa, ela é a segunda camada, e então ela tem acesso à camada de core. Por isso que a gente consegue aqui fazer a importação da classe user. Então, ela vai ter somente esse método, né? Nós vamos fazer aqui também um outro princípio do Solid, que é o primeiro, na verdade, né? O Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Então, nós vamos criar esse método que vai ter a única responsabilidade, que é criar um usuário, tá bom? Aí nós vamos ter uma outra interface. Aí agora a gente pode pegar aqui a interface, notificar o usuário. Então vamos criar aqui user notification use case. Ela vai ter um método que vai retornar um boolean
que vai retornar um boolean, que vai ser notificate, notificate, e ela vai receber aqui uma transaction, tá? Uma transaction, porque dentro da transaction a gente tem as informações relacionadas à transação, né? Qual é o valor que entrou, tudo mais. E a gente pode receber também aqui um e-mail, né? Um e-mail. Tá? A segunda, vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos criar um outro caso de uso que agora vai ser o autenticar o usuário, né? Então, user authenticate. User authenticate. E aqui vai ter um método que vai retornar um boolean também, que vai ser o authenticate. O método authenticate, deixa eu só corrigir isso aqui. O método authenticate, ele vai receber um username, né? E um password. Tá? Vamos seguir, vamos criar outro caso de uso. Agora nós vamos criar o usuário consultar saldo, né? Então, consulte balance use case. Aqui no Authenticate eu não coloquei a palavra use case, então vamos refatorar aqui e vamos colocar. Use case. Aqui no consult balance use case a gente vai ter um consult, né? Vai retornar uma string, né? Não, na verdade nós vamos retornar um big decimal. Consult. E aqui nós vamos receber uma wallet. Certo? Vamos seguir com a criação. Vamos criar agora validar transação, tá? Transaction validate. Transaction validate. Use case. Ela vai retornar um boolean. E ela vai receber uma transaction. Certo? Vamos ter um create transaction use case que vai retornar nada, create e vai receber um transaction.
Vamos criar um caso de uso, create transaction pin, transaction pin, use case, vamos lá, create, vai ser um transaction pin, transaction pin. Vamos verificar se os e-mails estão disponíveis, né? Vamos criar um método aqui que vai verificar se o e-mail do cadastro, né, está disponível, porque lá na regra de negócio diz que um usuário só pode, um e-mail e um CPF e um tax number, né, só pode pertencer a um único usuário, né? Então a gente vai criar aqui um método para verificar isso. E-mail, variable use case. Vai receber aqui uma string, vai receber um e-mail. Vai retornar um boolean. Vai receber uma string, um text number. Feito isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos de usos, né? Vamos ver. Nós ainda precisamos criar o find by text number, né? Buscar o usuário pelo text number. Escrever find user by text number use case. Ele vai retornar um user find by text number. Vai receber um text number. E é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui no Notion tem 11 casos de uso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta um caso de uso aqui. Deixa eu ver qual que eu não criei. Ah, efetuar transferência, né? Um dos principais, um dos principais casos de uso, né? Então, vai ser o transfer use case. Ele vai retornar. Vamos colocar para retornar um boolean. E vai receber. Ele vai receber um transaction
transaction. Receber uma transaction. Pronto. Feito isso, né? Seguindo aqui esses casos de uso que eu coloquei, né? Pode ser que no decorrer do desenvolvimento a gente tenha alguns outros casos de uso que a gente possa vir a criar, mas quando foi mapear aqui mais ou menos o desenvolvimento, foram esses casos de uso que eu identifiquei, tá? Se surgirem mais alguns, a gente coloca aqui, a gente coloca no Notion, aí o Notion que vai estar com vocês vai estar atualizado, tá bom? Por hoje era isso. Como eu disse, em relação a entendimento da implementação, né, da interface, é muito importante. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta ao vídeo, assista de novo. Se precisar, deixa algum comentário aí, alguma pergunta no comentário que eu vou tentar estar respondendo, tá bom? Curtam o vídeo. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo.